O Ministério Jimmy Swaggart apresenta mais um estudo da Bíblia. Conheça as terras bíblicas. Conheça a terra dos grandes homens de Deus e os locais que tanto falam ao nosso coração. Nazaré, o Mar da Galileia, o Monte das Oliveiras e a querida Jerusalém. Esteja conosco diariamente nesta série especial, Uma Jornada à Terra Santa. E agora, trazendo o estudo da Bíblia, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo ao estudo da Bíblia. Vamos visitar hoje um lugar que, na minha opinião, é um dos mais lindos na face da terra, o lugar da infância de Jesus, Nazaré. Creio que Deus vai nos ajudar a ver algumas coisas que serão de tremendo interesse. Espero que seja uma grande bênção para você. Nazaré está situada numa área linda, entre colinas, de onde se pode contemplar o Vale de Megido, o lugar que visitamos ontem. Quando você vê esses lugares que Jesus contemplou, onde ele cresceu, onde estudou a palavra de Deus, há alguma coisa aqui de beleza indescritível e de profundo significado espiritual para mim. E espero que tenha para você também. Então vamos a Nazaré, mas antes disso, John Starnes vai cantar, e sei que será uma bênção. Shackled by a heavy burden, beneath a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. For he touched me, oh, he touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floods my soul. Now something happened, and now he touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, cleansed and made me whole. Oh, I will never cease to praise him. Oh, I'm gonna shout it. Yes, I'm gonna shout it while eternity rolls. For he touched me. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Oh, he touched me, and Jesus made me. Estendendo-se atrás de mim está Nazaré, e dizem que o lugar que se vê daqui
na verdade, é aproximadamente o mesmo lugar onde a antiga cidade de Nazaré estava, onde Jesus cresceu, criado no lar de José, um carpinteiro. É claro, por isso é um lugar muito especial e precioso e querido. O dia hoje está muito lindo, o sol brilha, pode-se ver por muitos quilômetros, um pouco enevoado, mas é tão lindo que não se pode descrever. Mais adiante, logo à esquerda de onde a antiga cidade de Nazaré estava localizada, está a nova cidade de Nazaré. Lindos prédios que podem ser vistos daqui. À minha esquerda está o Monte Tabor. É um lugar especial, tão lindo que não tenho palavras para descrever. Ele se estende um pouco pelo Vale de Jezreel, ou Vale de Megido. É a montanha onde Jesus foi transfigurado, onde se crê que ele foi transfigurado diante dos olhos de seus discípulos Pedro, Tiago e João. E Moisés e Elias estavam ali com ele, falaram sobre a sua morte no Calvário e o preço que ele ia pagar pela redenção do homem. Foi ao pé do Monte Tabor, ele desceu e havia ali um menino com seu pai. O menino era um endemoniado e o pai tinha pedido aos discípulos que expulsassem o demônio do menino, mas eles tentaram sem resultado. Uma multidão tinha se reunido ali aquele dia, quando Jesus desceu. E o mestre ficou ali avaliando a situação, olhando para o menino, e o pai lhe disse: Senhor, se podes, ajuda-nos. Contou como o jovem se tinha jogado no fogo em criança e tinha chegado bem perto de morrer muitas vezes. E o Senhor pronunciou estas grandes palavras: se podes, tudo é possível ao que crê. E o homem, em lágrimas, disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Foi ali, no Monte Tabor. Bem aqui à minha frente está o cume da colina, que deve ter sido para onde os anciãos levaram o Senhor Jesus depois que ele pregou na sinagoga. Seu ministério já tinha começado, ele agora voltava a Nazaré. E eles ficaram irados com as declarações que ele fez, ainda que suas palavras eram maravilhosas, cheias de graça e poder. Mas eles o levaram ao cume e o teriam lançado abaixo, mas o poder de Deus se manifestou e ele simplesmente passou no meio deles e eles não conseguiram fazer nada contra ele. Eu quero compartilhar o que está em meu coração hoje. Eu sinto... Eu tenho muita coisa na mente. Eu sei que essas colinas aqui, os lugares que vemos, o mestre quando menino, quando criança e depois como adolescente, e mais tarde na sua juventude, e até começar seu ministério aos 30 anos, ele contemplou estas colinas aqui. Provavelmente andou por estes lugares aqui muitas vezes. Os salmos dão a entender que ele meditava na lei do Senhor dia e noite. E é bem possível que ele tenha passado muito tempo aqui por estas colinas. Eu não sei com certeza. A Bíblia não fala muita coisa sobre sua infância. Ela só menciona um incidente. E isso foi quando ele tinha... Eu acho que eles tinham ido para a Páscoa em Jerusalém e ele ficou lá discutindo com os doutores aos 12 anos de idade, mas no pouco que é dito, no pouco que é trazido à luz, eu sei que ele era perfeito. Ele nunca fez nada errado, ele nunca ficou com raiva como outras crianças ou quis fazer coisas erradas, ele nunca se meteu em encrencas, ele foi uma criança, um menino como outros. Mas com os olhos da mente, eu vejo muitas vezes... sozinho por estes montes. Com certeza ele não se enquadrava muito bem com as coisas com que normalmente meninos se envolvem. É por isso que eu acho que ele andou muito por estas colinas, parado, contemplando, observando, estudando, meditando na lei do Senhor. A palavra nos diz, creio que está no Salmo 119, dia e noite. Dia e noite. Agora,
Quando você vê isso e você pensa em Deus, antes de tudo, majestoso, onipotente, tão grande, tão magnífico, que palavras não podem descrever, não há meio de podermos nem sequer começar a pensar em sua majestade e grandeza. E esse Deus se fez carne, na pessoa de Jesus Cristo. Deus em forma humana. Ele foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Foi homem sem nunca deixar de ser Deus. Alguém disse que ele nunca perdeu a posse da divindade, mas abriu mão de sua expressão. Muito bem. Por que Deus escolheu este lugar? Nazaré. Eu olho para estas colinas aqui à volta e a Bíblia nos diz que Jesus foi crucificado na mente de Deus antes da fundação do mundo. Não sabemos a idade deste planeta, talvez milhões de anos. Mas em algum ponto no passado distante, Deus, em sua divina presciência, sabendo que um dia criaria o homem, sabia também que ele ia cair. Deus não foi tomado de surpresa. Ele sabia que o homem ia falhar, ia se perder totalmente, ele sabia. Ele sabia que não podia salvar o homem, nem os profetas, nem as hostes angelicais poderiam fazê-lo. E o único meio seria Deus mesmo assumir a carne humana e vir habitar entre nós. Ele podia ter vindo de muitas formas, como um rei. Ele era rei, mas não veio como rei. Ele podia ter vindo em realeza, e ele era real, mas ele nunca usou as vestes da realeza. Ele podia ter vindo em força e esplendor, glória e grandeza, mas em vez disso nasceu de uma virgem, uma adolescente, que se chamava Maria, num lugar chamado Belém. E logo Satanás tentou matá-lo. E José decidiu se estabelecer em Nazaré. Nazaré, naquela época, não era vista como um lugar de grandeza. Era até um lugar desprezado. Entende o que eu digo? Falavam dela com desprezo, dizendo: pode sair algo bom de Nazaré. Era uma declaração popular, não era vista com bons olhos pela maioria do povo, especialmente em Jerusalém. Era ignorada, insignificante. Todavia, Deus... Perdoe minha emoção, por favor. Ele escolheu, selecionou este lugar obscuro, quase desconhecido, para que Jesus Cristo crescesse aqui. Aquele que iria redimir o mundo e a quem todas as palavras da linguagem, da prosa e da poesia do homem não poderiam sequer começar a descrever a grandeza do Filho de Deus. Por que ele escolheu este lugar? Olhe para as suas colinas, o vale de Jezreel estendendo-se à distância, o Monte Carmelo mais adiante, não muito longe do Mediterrâneo, na verdade bem perto, quase na costa. Aqui começa a Galileia. Por que escolheu aqui? Quando se estuda o que Deus fez e o pouco que a limitada mente do homem pode saber, parece até que Deus totalmente ignorou tudo aquilo que o homem considera rico, real, grandioso, glorioso, poderoso, a pompa, a majestade. Ignorou totalmente. Ele quis que seu filho Jesus Cristo fosse criado no lar de um carpinteiro, ou seja, no lar de gente pobre, porque a maioria das pessoas do mundo são pobres. Ele escolheu este lugar porque não era um lugar de renome,
nada tinha que denotasse majestade, pois diziam: pode sair algo bom de Nazaré, era o que se dizia. Denotando humildade, indicando, como posso expressar, união com pessoas comuns, união com os oprimidos. Sabe, foi por isso que os anciãos ficaram irados com ele. Quando ele foi a Cafarnaum e outras vilas por aqui, realizando milagres de tal magnitude e glória que desafiam a mente. Seu nome começava agora a ser conhecido e comentado por todo o povo desta região. E como Marcos registra, e Lucas e Mateus também, ele então voltou a Nazaré. Ele voltou ao seu lar. Provavelmente José já tinha morrido, sua mãe estava viva, seus irmãos e também suas irmãs estavam vivos. Seriam, na verdade, seus meio-irmãos, porque, de fato, ainda que Maria fosse sua mãe, José não foi seu pai, foi seu pai adotivo. E ele falou na sinagoga nesse dia. A Bíblia nos diz que o povo se maravilhou com suas palavras. Eles ouviram suas palavras, pasmados, cheios do maior assombro. Nunca antes tinha ouvido coisa igual. Ele citou um texto de Isaías em sua pregação, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E então disse algo que os irou. Eles sabiam o que estava subentendido ali, sabiam que estava inferindo que ele era o Filho de Deus, o Messias. Provavelmente aconteceu por aquele lado. A sinagoga provavelmente estava localizada em algum lugar ali. Ele mencionou 2 ou 3 milagres acontecidos no passado que beneficiaram pessoas não judias. Uma viúva de Sidom e um Ciro, Naamã. O preconceito religioso deles não aguentou isso. Que está dizendo: nós somos judeus, os escolhidos de Deus, e você nos vem com uma coisa dessas. Em outras palavras, ele lhes disse naquele dia em Nazaré, ele não mediu palavras. Como Deus não pôde fazer muitos milagres em Israel por causa dos seus pecados, ele então teve que buscar os gentios. Em essência, ele disse: eu também serei rejeitado. Vocês não me receberão. E Deus vai levar sua mensagem aos que estão longe, significando os gentios, significando Jim Swaggart. Foi aí que ficaram irados, profundamente irados. Eles... Esta colina onde estamos, há uma pedreira ali atrás de mim. Você talvez possa ver aquela brecha escavada na montanha. Poderia vê-la se estivesse aqui. E talvez a câmera possa captá-la para que veja. Esta colina se estendia à volta, sem interrupção, exceto o lugar em que estava a pedreira. Toda a volta até o lugar onde ficava a antiga cidade de Nazaré. E, em sua ira, eles quiseram fazer algo com ele, e o tomaram e levaram. Diz a tradição que este era o lugar, eu não posso garantir, mas eles o trouxeram. Talvez bem perto, talvez fossem várias centenas de pessoas furiosas com ele. Estavam tão cheias de ira que, se este era o monte,
Eles o levaram ali, querendo jogá-lo naquele precipício. Mas ele passou por eles e retirou-se. Tinha tal autoridade que eles não tiveram poder para resistir. E ele nem os tocou, nem fez nada. Ele apenas passou no meio deles. Eu sei que Deus escolheu este lugar, por obscuro que fosse. Para mim, este é um dos lugares mais lindos que eu já vi. A palavra Nazaré tem um sentido de vigia, ou um posto de vigia, de onde se vê a grande distância. E alguém pode se colocar nesta posição. E pode ver a distância em todas as direções. A beleza da criação de Deus, o vale de Jezreel se estendendo, e Jesus deve ter contemplado isso muitas vezes. Deus certamente fez uma escolha sábia, nem preciso dizer. Logo antes de ligarmos as câmeras, eu andei naquela direção, eu fiquei sozinho. Quase pude vê-lo aqui em minha mente e clamei: Senhor, quando andaste por esses lugares, puro e perfeito, tu nunca falhaste, nunca cometeste um erro. Eu tenho tentado te seguir, mas sou falho e inconstante. E tão imperfeito. Mas eu te amo. E creio que posso dizer isso de todo o meu coração. Minha mente, minha alma, meu espírito. O homem da Galileia, que desceu as escadas estreladas do céu, nasceu da Virgem Maria e andou por estes montes para dar vida ao homem, para libertar o cativo. O homem estava falido, sozinho, perdido e aflito. Mas Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Este foi seu lar. Era pobre, era filho de um carpinteiro. Não havia qualquer glória ou grandeza no que toca às riquezas. Mas foi aqui que Deus decidiu que seu filho ia crescer. Nestes montes, neste lugar. E então haveria um outro monte. 3 anos e meio depois de começar seu ministério. Outro lugar, outro tempo. Gólgota. Eles o matariam. Ele se tornaria oferta pelo pecado do mundo. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.